Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, porque aqui comigo também está como sempre. Eu hoje trago-vos um episódio da série Cuscas da Voni. Para quem não sabe, esta é uma série, chamamos assim, que eu trago lá do meu Instagram, onde eu lá costumo partilhar e dar a minha opinião e falar convosco sobre vários assuntos polémicos. Decidi então trazer esta série aqui para o canal, já tenho pelo menos 2 episódios aqui que eu vou deixar aqui em cima nos cards, para quem tiver interesse em assistir, recomendo mesmo super. E podemos ter aqui uma conversa, partilha de opiniões, sempre de forma respeitosa. Boa, é isso. Não sei se vocês seguem, muita gente eu sei que não gosta de ver reality shows, muitas outras pessoas adoram e são completamente viciadas como eu. Eu sou daquelas que adora e assiste, não perde. Eu gosto de ver porque é, digamos que um espelho da sociedade. Se vocês querem saber como é que a sociedade está, vejam. Eu sei que são 20 pessoas, Portugal é enorme, tem milhões de pessoas, mas ali são pessoas que têm atitudes reais como muitas de nós e como muitos dos nossos amigos, familiares e etc. É um espelho mesmo, na minha opinião é um espelho. E muitas das atitudes que eles tomam, consciente ou inconsciente, acabam tendo um peso cá fora. E muitas vezes são julgados por muitas pessoas. Às vezes com razão, muitas vezes sem razão. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre homofobia. Existem 2 concorrentes na casa. Um deles entrou como sendo meio homofóbico, não sei o que é isso. Ele próprio não soube explicar lá muito bem. Temos um meio homofóbico e outro que não fazíamos ideia de que o fosse, que é o Elder. E o que aconteceu esta semana foi que, para vos dar aqui um contexto, o Elder, que é este personagem que está aqui em cima, ele tem 39 anos. Conhecido a pelo menos a maior parte do público o conhece mesmo lá dentro da casa, é como sendo um mulherengo. Ele pica aqui uma mulher, pica ali uma mulher, estão a ver mais ou menos o estilo de pessoa. E tem comentários que são, na minha opinião, desnecessários, além de ser uma pessoa divertida. Só que ele às vezes acaba levando essa parte da diversão um bocadinho ao extremo. O que aconteceu esta semana foi que o Elder estava a fazer uma prova com uma outra concorrente que se chama Soraya, esta moça aqui. E então dentro da casa existe mais um outro concorrente, obviamente, não é? São 18 no total. Mas esse concorrente específico que se chama Edmar, ele é homossexual, portanto ele é gay assumido. O que acontece é que o Elder, no meio de uma conversa com 3 pessoas, ele virou-se para uma delas e disse, estavam a falar do facto de ele ser mulherengo, etc. E o comentário que ele fez foi o seguinte: eu prefiro ser mulherengo do que... E ele fez isto. Ao fazer isto, ele apontou para o concorrente Edmar, que é gay. Ou seja, o que o Elder estava a querer dizer é que ele preferia ser mulherengo do que ser gay, homossexual. E o pessoal fica, tipo, chocado, porque primeiro ninguém estava à espera que o Elder se saísse com um comentário triste destes. E vocês, vamos ver aqui uma coisa, é um comentário triste. Não há como negar, é um comentário triste. Logo na hora, a concorrente que estava a falar com ele já o cortou na conversa. Tipo, Elder, não, eu não acredito que tu disseste isso. Não, chega. E ele, mesmo sabendo e tendo a consciência, isto dito por ele sabia que estava a ser filmado, ele sabia que os olhos estavam postos nele. E ele ainda assim continuou com a conversa. E disse, olha, eu prefiro ser isto do que... E vira-se outros 2 concorrentes a tentar-lhe cortar para ele não ir mais além, para ele não continuar com a conversa. E ele ainda assim não percebeu aquelas 3 pessoas que lhe estavam a tentar barrar e tentar dizer a ele, Elder, por favor, cala-te, isso não são coisas que se diga. Ele ainda assim achou que era engraçado e continuou na sua... Eu nem sei o que é que diga. Eu nem sei o que é que diga. Claro que houve pessoas que ficaram do lado dele, entre aspas, a dizer que já não é uma ditadura e temos todos liberdade de expressão e cada um pode dizer o que acha ou o que não acha e cada um é livre de dizer o que quer. Só que as pessoas têm que perceber uma coisa. Primeiro, não é normal uma pessoa sair-se com uma conversa destas, porque eu, falando de mim, eu não vou no meio de uma conversa dizer, olha, eu prefiro ser
doida por homens do que ser lésbica, por exemplo. Quem é que diz isso? Quem é que pensa nesse tipo de conversas? Eu prefiro ser melhorengo do que ser homossexual. Tipo, acho que nenhum ser deveria pensar dessa forma. Mas pronto, uma coisa é pensar. Eu posso pensar que eu prefiro ser mulherengo do que homossexual, mas eu não vou dizer isso, ou muito. Se eu disser, vou dizer a um grupo fechado de amigos que eu sei que aquilo não vai passar dali, sabem? Estão a entender o que é que eu quero dizer. Eu não estou de acordo com o que ele disse, mas se ele tivesse que dizer, dizia a um grupo de amigos, a um grupo restrito e que sabe que ele ali está protegido. E não na televisão para milhares de pessoas ver, porque não se esqueçam que estão num programa de televisão e nem tudo o que vocês pensam tem que dizer. Vocês têm que pensar primeiro antes de dizer. E isso tanto na televisão como na vida, no nosso dia a dia. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Eu acho que sempre que vocês são pessoas inteligentes. Pronto, eu partilhei isto no meu Instagram e pedi-vos para dizer o que é que vocês acham do assunto. Houve meninas que realmente acharam que aquilo foi desnecessário, e foi mesmo desnecessário, e outras meninas disseram uma coisa que eu achei interessante. Foi o facto de dizerem que, mas também não vamos fazer um filme porque toda a gente cá fora diz isso. E é aí que eu quero chegar. Ok, eu acredito e tenho a certeza que toda a gente cá fora tem conversas deste tipo, mas para isso é que existe um programa destes. Para que pessoas lá dentro sejam, digamos que as cobaias, para alertar o público cá fora de que este tipo de comportamentos são desprezíveis. Ninguém deve ter esse tipo de pensamentos, ou pelo menos não deve se expressar neste sentido, porque pode estar a magoar outras pessoas. Quando ele foi confrontado lá em direto, pronto, ele começou a chorar e disse que não era aquilo que ele queria dizer e que era uma brincadeira e porque não sei o que, não sei. Eu acho que ninguém deve brincar com coisas destas. Vamos brincar com outras coisas, mas não com este tipo de assuntos que nós sabemos e temos a certeza que ainda hoje, infelizmente, é um assunto que é um pouco delicado. Há pessoas que se sentem... Estão a entender? É complicado. Mas pronto, eu não estou aqui para julgar ninguém. Ok, eu estou só a dar a minha opinião. E na minha opinião as pessoas têm que ter atenção àquilo que dizem, onde dizem e com quem falam. Porque no caso dele, por exemplo, o Edmar não levou a mal aquilo que ele disse. Mas imagina que em vez do Edmar que não levou a mal, estava outra pessoa que levava aquilo a mal. Como é que era? Vocês estão a perceber? Eu não sei se eu estou-me a conseguir fazer explicar. A Slávia é que era a pessoa ideal para estar a transmitir os meus pensamentos, porque realmente eu penso assim um pouquinho como ela. Mas enfim, eu vou partilhar agora com vocês uma história que é muito semelhante ao que aconteceu com o Helder lá na casa, e foi o ano passado quando eu estava a trabalhar na Decathlon. Eu vou-vos contar esta história. Vamos inserir aqui um momento story time. Eu nem acredito. Eu ainda quando eu penso sobre o assunto, eu fico estupefacta com aquilo que eu vi naquele momento. Isso aconteceu o ano passado. Eu estava a trabalhar ainda na Decathlon e, como vocês sabem, atendimento ao público é sempre aquela coisa. Nós ouvimos de tudo, aparecem-nos todo o tipo de pessoas, e naquele dia aconteceu uma situação assim um bocado... Então eu estava lá a fazer as minhas coisas, não é? A fazer as minhas tarefas diárias, e apareceu-me um senhor com um filho, deduzo eu que era o filho, não é? Só que esse rapaz, ele tinha algum problema, alguma deficiência, e eu estou a mencionar isto porque nós temos que ter um cuidado dobrado nas nossas ações e na forma como falamos e utilizamos as palavras, ainda para mais se for um pai ou uma mãe. Ok, retenham essa informação. Então veio este senhor com o seu filho, não é? Não sei se é filho, mas deduzo que seja. E chegou-se ao pé de mim e perguntou-me se vendíamos umas fitas ou um chapéu ou algo para colocar na cabeça para proteger do sol quando ele estivesse na rua a correr. E antes de eu dizer o que quer que seja, ele virou-se para mim e ainda acrescentou o seguinte: mas olha, menina, não é daquelas fitas que estão muito associadas aos gays?
façamos um minuto de silêncio. Por favor. Por favor. Um minuto não, uma hora. Uma hora. Malta. Ele, quando me disse esta conversa, eu juro-vos que, pronto, eu quando atendo um cliente, por norma, e eu acho que toda a gente deveria ser assim, né? Mas, por norma, quando algum cliente me aborda, eu atendo-o com a maior simpatia, com a maior delicadeza, sorridente. A partir do momento em que eu a vi tal disparate, o meu rosto fechou-se. Fechou-se, eu fiquei sem reação para ele, eu não sabia se fugia, eu não sabia se continuava a atender. Claro que eu continuei a atender, porque eu sou profissional, não é? Não ia deixar o homem ali e pegava direito. Apetecia-me, mas eu não o fiz. Mas aquilo que eu fiz foi, o meu rosto fechou-se completamente, eu tenho completa noção disso e a pessoa deve ter tido a mesma noção, mas cagou para o assunto e ainda insistiu. Então eu virei-me para o senhor e eu disse, acompanhe-me. Ele veio então o senhor à zona onde estavam aquilo que ele procurava. E eu peguei numa fita e ele virou-se para mim e disse, não, essa não, essa é daquelas fitas que os homossexuais, que os gays, ele disse foi gays, que os gays usam muito, eu não quero isso. Foi, vocês, eu disse, virei-me para o senhor assim com muito educada e disse, pronto, então já sabe que está nesta secção. E peguei-me e fui-me embora. Desabafar com um colega, porque eu estava num estado, vocês, que eu não estava a acreditar naquilo que eu tinha acabado de ouvir. Eu ainda, se eu vir essa pessoa na rua, eu vou reconhecer quem é, porque essa pessoa marcou-me não pela positiva. Como é que as pessoas conseguem achar que esse tipo de comentários é normal? Não quero usar uma fita porque está muito associada aos gays. What? E pronto, isto para dizer que depois do Helder ter tido aquele comportamento, ele chorou, toda a gente o apoiou lá dentro, e porque tu não és assim, porque nós sabemos que tu estavas a brincar, e etc e tal. Mas, umas horinhas depois, numa conversa com uma das concorrentes que o travaram, que foi a Yuri, a Yuri perguntou se o seguinte, vamos supor que tu tinhas um filho e vias o teu filho a beijar outro homem. Qual era a tua reação perante esta situação? E o que o Helder respondeu foi, ele ficou assim meio, não sei, talvez eu ia, eu não me lembro exatamente o que é que ele disse, mas basicamente o que ele disse foi que não sabia como é que ia reagir. Ou seja, então tu não estás arrependido de ter dito o que tu disseste. Aquilo que tu disseste não foi a brincar, mas foi realmente aquilo que tu sentias. E lá está. Eu não estou a dizer que as pessoas têm todas que não ser contra, ser tudo peace and love. Não, eu não estou a dizer isso. Eu só estou a dizer que as pessoas têm que respeitar. E com certeza ele ia respeitar, não é? Porque ele respeita o Edmar lá na casa. Toda a gente sabe disso. Mas a questão, o centro da questão é, tu realmente podes ser assim, mas não precisas de dizer, porque isto é um assunto que requer alguma, não devia, vou ressaltar aqui, não devia, mas ainda é um tópico que é um bocado sensível e que nós temos que ter cuidado com as palavras que utilizamos. É isso que eu quero dizer. Tanto ele, lá na casa, porque ele é o espelho realmente da nossa sociedade, porque, como eu já vos disse, e contei a minha experiência, presenciei uma situação idêntica. Eu acho que nós temos que todos que ter atenção àquilo que nós dizemos, para não magoar outra pessoa, saber com quem devemos falar, o que devemos falar e quando devemos falar. Há situações que realmente mais vale estarem aqui fechadinhas e não ser exteriorizadas. E que isto sirva de exemplo para outras pessoas pensarem 2, 3, 4, 10 vezes antes de falarem. E é isso, não te esqueças de deixar o gosto, subscrever o canal, seguir-me no Instagram, @VoniaFigueiredo, seguir-me no People, que é o mesmo link. Está tudo aqui em baixo e a gente vê-se no próximo vídeo. Meus beijinhos, sejam felizes e tchau, tchau.